Essa cidade não deveria existir. Ela nasceu de uma tragédia na Europa. Foi empurrada para dentro do México por desespero. Quase morreu de fome, teve que enfrentar a rejeição dos vizinhos e até a invasão de grupos armados. Mas sobreviveu. E mais que isso, criou uma bolha de resistência onde o espanhol quase não entra, onde a bandeira do México mal aparece e onde tudo, da língua à comida, ainda é italiano. Quer saber mais sobre esse lugar? Hoje o belo mundo te leva para Chipilo, a cidade que virou um pedaço da Itália em pleno México. A história de Chipilo não começa no México. Começa do outro lado do oceano, na região do Vêneto, no norte da Itália. Era 1878, quando uma enchente violenta transformou o rio Piave numa tragédia. A água levou plantações, destruiu casas e afundou no barro o sustento de centenas de famílias que viviam da agricultura. Eram pequenos produtores da área rural de Treviso, um território distante do glamour de Veneza ou Verona. Gente que tirava da terra tudo o que tinha. Quando o rio baixou, não sobrou nada. Nem teto, nem comida, nem meios de recomeçar. Só que a Itália também estava quebrada. O país enfrentava instabilidade política, inflação, dívida externa e uma guerra recém-encerrada. Não havia socorro, nem futuro ali. Foi quando surgiu uma possibilidade. Bem longe dali, o presidente do México, Porfírio Díaz, estava com um plano ambicioso. Ele queria modernizar o campo mexicano e achava que imigrantes católicos, trabalhadores e acostumados com o cultivo poderiam ajudar. Se viessem da Itália, melhor ainda. O idioma se parecia com o espanhol, a fé era a mesma, e a reputação dos agricultores italianos era boa. O governo mexicano ofereceu tudo o que podia. Passagem de navio, pedaço de terra e verba para fundar uma nova comunidade. A proposta era começar do zero, criar uma cidade inteira. E na cabeça de quem tinha perdido tudo, aquilo parecia uma tábua de salvação. Só que ninguém avisou que, mesmo de graça, o recomeço seria bem mais duro do que parecia. Quando o navio zarpou da Europa, ninguém imaginava o que vinha pela frente. Mas quem embarcou teve que segurar firme. A promessa era de terra fértil, clima amigável e apoio estatal. Mas, como quase toda promessa boa demais, essa também escondia pegadinhas. Sabe aquele ditado de vó que diz que quando a esmola é muita o santo desconfia? Pois é, foi exatamente assim. A travessia não foi fácil. Durante semanas, os italianos enfrentaram a travessia do Atlântico em navios apertados, com comida racionada e conforto quase zero. Famílias inteiras espremidas em cabines escuras, dividindo espaço com bagagens, animais, esperança e medo. Quando finalmente desembarcaram, foram levados até a região prometida. Um pedaço do estado de Puebla, longe da costa, cercado por montanhas e com clima mais ameno. Pelo menos no papel, era isso que diziam, porque na prática, o que eles encontraram estava muito longe das promessas feitas. A terra era dura, cheia de pedras, seca, ingrata. Arar o solo exigia força, persistência e improviso. O clima era instável, com madrugadas geladas e tardes de calor escaldante. Não havia casas, ruas ou qualquer estrutura. O que existia era uma fazenda abandonada, onde todos improvisaram abrigo e começaram a entender a realidade daquele lugar. A frustração foi imediata. Alguns pensaram em desistir. Uns poucos até tentaram voltar. Mas sem dinheiro, sem contatos e com famílias inteiras para cuidar, o jeito foi encarar. Era isso ou nada. Foi ali, em meio ao cansaço, à incerteza e à terra difícil, que começou a nascer Chipilo. Não como cidade, nem como projeto, mas como necessidade. Curiosamente, o nome Chipilo já existia antes da chegada dos colonos. Era uma palavra antiga, registrada em náhuatl, o idioma dos povos originários da região central do México, e significa mais ou menos lugar pequeno. Os italianos mantiveram o nome que encontraram e começaram a construir tudo a partir dali. A vida foi surgindo aos poucos,
As primeiras casas foram erguidas com adobe, um tipo de tijolo de barro bem comum no México, misturado com madeira e o que mais estivesse ao alcance. Sem ferramentas modernas, sem maquinário e sem nenhuma ajuda extra, eles dividiram os lotes, improvisaram currais, abriram hortas e começaram do zero. Foi assim, na marra, que aquele acampamento improvisado começou a parecer uma vila de verdade. Sem que percebessem, davam os primeiros passos para recriar dentro do México uma nova versão da terra natal que tinham deixado para trás. Com o assentamento minimamente estruturado, um traço chamava a atenção de qualquer pessoa de fora que se aproximasse dali. Enquanto o restante do México funcionava em espanhol, naquele povoado a conversa do cotidiano seguia outro caminho. As famílias continuavam usando a língua trazida do norte da Itália, um jeito de falar conhecido como dialeto vêneto, comum em vilarejos e áreas rurais da região de origem dos colonos. Não era o italiano escolar, aquele ensinado em curso de idioma ou ouvido em filme. Era uma fala mais direta e coloquial, criada na prática da vida rural. Como a maior parte da população local vinha do mesmo recorte do Vêneto, o idioma continuou fluindo sem esforço entre vizinhos, parentes e colegas de trabalho. O espanhol entrou na rotina de maneira gradual, principalmente em escola, em repartição pública, em documento oficial e na relação com outras cidades do entorno. Na vida privada, funcionava mais ou menos assim. Em casa, entre familiares, na conversa com amigos e no comércio interno, a preferência era pela fala herdada da Itália. Em situações formais, a saída era recorrer ao espanhol para se comunicar com o restante do país. Com o passar das décadas, os dois universos se misturaram. O antigo Vêneto absorveu palavras do espanhol, acomodou expressões locais e se afastou tanto do italiano padrão quanto do que se falava nos vilarejos originais do Vêneto. O resultado foi um dialeto próprio, reconhecido hoje como chipileno. Para um mexicano de fora, não parece espanhol. Para um italiano de outra região, também não soa como o italiano da televisão. É uma fala única, criada nesse encontro específico entre uma colônia rural italiana e a realidade mexicana. Só que a língua nunca caminhou sozinha. Ela veio acompanhada de hábitos, comidas, festas e uma maneira particular de organizar o espaço e o cotidiano. Basta dar uma volta pelo centro de Chipilo para entender que não foi só o idioma que atravessou o oceano. A arquitetura, os costumes, o modo de viver, tudo ali parece ter sido cuidadosamente transportado do norte da Itália. A praça principal, por exemplo, é cercada por construções que destoam do estilo mexicano tradicional. De um lado está a igreja paroquial, com colunas e fachada neoclássica. Nada daquele barroco colorido típico de Puebla. A Torre do Sino foi erguida atrás, num arranjo incomum no México. E dentro, entre os santos, quem se destaca é Santo Antônio de Pádua, um dos mais venerados na região do Vêneto, terra natal dos primeiros colonos. Logo ali perto fica a Casa de Itália, um centro cultural que guarda documentos, fotos antigas, histórias de família e funciona como ponto de encontro da comunidade. Tem ainda um pequeno museu da migração, que mostra como foi o início da vida dos italianos por ali, no meio de um México que falava outra língua e seguia outro ritmo. As casas ao redor mantêm o mesmo estilo simples, com telhados inclinados e detalhes que lembram os vilarejos do Vêneto. A rua principal parece um pedacinho da Itália, placa com nome de trattoria, cardápio com polenta, massas, queijos curados localmente e sobremesas italianas feitas com ingredientes mexicanos. O café? Nada de coado. Aqui, o ristretto reina, forte, curto e intenso. Até o cemitério carrega essa herança. Entre as lápides de sobrenomes italianos, algumas delas exibem o símbolo fascista. Isso porque, nos anos 30, Mussolini tentou usar Chipilo como uma vitrine do italianismo fora da Europa. Mandou emissários, fez propaganda e muitos moradores, ainda buscando uma forma de manter a identidade em meio à cultura mexicana,
acabaram se aproximando do regime. Nas ruas, o movimento também entrega essa dualidade. É comum ouvir os moradores se cumprimentando no dialeto chipileno. A troca de gentilezas, os pedidos no comércio, as piadas entre amigos, tudo na língua da casa. O espanhol só entra quando é preciso falar com forasteiro. E as festas? A tradição se mistura. No Réveillon, por exemplo, as crianças saem pelas ruas cantando em dialeto, batendo de porta em porta e recebendo doces. Uma versão local do Capodanno italiano. Já na época do Dia de Reis, quem ganha destaque é a Befana, a velhinha folclórica que, na tradição italiana, traz presentes para os pequenos. Mesmo a comida do dia a dia carrega essa mistura viva. Queijos artesanais feitos com receita da nona, salames curados no quintal, doces que combinam frutas mexicanas com preparo italiano. E olha, não é comida de turista, não viu? É a alimentação normal de quem cresceu com um pé no México e outro na Itália. E essa forma de viver, meio daqui, meio de lá, também acabou moldando a economia da cidade. Como a gente já contou lá atrás, no comecinho da história, quando os primeiros colonos italianos chegaram a Chipilo, o plano parecia simples. Eles acreditavam que ali dariam continuidade ao que já sabiam fazer: plantar videiras e oliveiras, do mesmo jeito que faziam na terra de onde vieram. Só que o solo mexicano não ajudou. O terreno era muito pedregoso, o clima não colaborava e a altitude atrapalhava ainda mais. Mesmo com esforço, as lavouras não vingaram como se esperava. Foi aí que a comunidade resolveu virar a chave. Ao invés de insistir em algo que não estava funcionando, começaram a buscar outras saídas. A primeira aposta foi no que dava para criar com segurança por ali. O gado se adaptou bem ao ambiente, e com ele veio a produção de leite, manteiga, queijo e outros derivados. Durante décadas, essa foi a base econômica de Chipilo. Inclusive, muitas famílias viveram disso por gerações. Mas o tempo passou, as demandas mudaram e a cidade foi descobrindo outros caminhos. A marcenaria virou destaque. Primeiro com oficinas pequenas, depois com negócios familiares mais organizados, que começaram a fabricar móveis rústicos e resistentes, cheios de personalidade. E não demorou muito para que essa produção saísse dos limites do estado de Puebla. Hoje, Chipilo exporta móveis para várias partes do México e até para fora. Tem peça indo para clientes nos Estados Unidos, no Canadá, em países da Europa e até no Oriente Médio. É um negócio que cresceu devagar, no boca a boca, mas que hoje movimenta boa parte da economia local. Só que o crescimento da cidade não aconteceu com o apoio popular mexicano. Teve resistência. Durante muito tempo, os vizinhos viam Chipilo como um lugar fechado. Gente que falava diferente, comia diferente, rezava diferente. E isso gerava desconfiança. Muita gente da região dizia que os descendentes dos italianos não se misturavam. Alguns chegaram a ser tratados como estrangeiros, mesmo nascidos ali. Teve quem ouvisse que aquelas terras não eram deles de verdade, como se fossem invasores, mesmo com documento e escritura na mão. Só que, apesar de tudo, a cidade continuou firme no próprio ritmo. Nem o solo complicado, nem os olhares tortos, nem as portas fechadas dos outros municípios impediram Chipilo de crescer. Mas talvez o maior teste de sobrevivência da comunidade não tenha vindo nem da terra, nem da vizinhança. Veio da instabilidade política do próprio México. E é aí que a história pega fogo, literalmente. No começo do século XX, o México inteiro foi sacudido por uma das fases mais turbulentas da sua história: a Revolução Mexicana. Não foi um único conflito. Foram anos de tensão, confrontos, líderes em disputa, interesses diferentes em jogo. E quem morava no interior do país sabia que bastava um boato para virar alvo. Grupos armados percorriam vilarejos exigindo comida, cavalos, abrigo, armas. Muitas vezes, nem era por ideologia, era pela sobrevivência. Um dos nomes mais famosos dessa época foi Emiliano Zapata, um líder que virou símbolo da luta pela reforma agrária, defensor dos camponeses e das comunidades indígenas. Mas o movimento que surgiu em torno dele
os chamados zapatistas, não era um exército organizado com uniforme e hierarquia. Era um conjunto de milícias que operavam de forma descentralizada, cada uma com seus próprios métodos. Na prática, isso significava instabilidade. A qualquer momento, podia chegar um grupo exigindo tudo que você tinha. E se houvesse resistência, a consequência era o saque ou a destruição do povoado. Muitos vilarejos no México preferiram não reagir, pois o medo falou mais alto. Outros reagiram e pagaram o preço. Mas Chipilo seguiu um caminho diferente. Em fevereiro de 1912, um grupo armado se aproximou da cidade. Era mais um entre tantos episódios de tensão no interior mexicano. Só que os moradores de Chipilo não recuaram. Eles se organizaram, montaram barricadas, pegaram o que podiam para se defender. E resistiram. E resistiram de verdade. A cidade se protegeu do ataque como pôde. E, surpreendentemente, deu certo. Aquela noite virou parte da memória coletiva do lugar. Não como um conto de heroísmo exagerado, mas como uma demonstração de que, mesmo sem exército, mesmo sendo um povoado pequeno, Chipilo sabia se proteger. E mais que isso, sabia se unir. Isso foi moldando a forma como os próprios moradores passaram a enxergar o lugar, como um território que não se rende fácil. E essa ideia de resistência, de união, de proteção do que é seu, continua presente, mesmo muito tempo depois. Hoje, a cidade é bem mais aberta e mais conectada do que antes. Gente de outras regiões vem trabalhar ali. Os casamentos mistos se tornaram cada vez mais comuns. A cidade deixou de ser aquele reduto quase exclusivo de descendentes de italianos e virou um lugar onde o novo também tem espaço. Só que essa mudança trouxe um efeito colateral. O idioma local, aquele dialeto herdado das famílias do norte da Itália, está em risco. Cada vez mais crianças crescem ouvindo espanhol dentro de casa, e aos poucos, palavras, expressões, formas de contar histórias, tudo isso vai se perdendo. Algumas famílias ainda resistem, tentam manter o chipileno vivo no dia a dia, mas muitas vezes dentro de casa já não se fala mais como antigamente. E não é só a língua que está ameaçada, o próprio estilo de vida está mudando. A gentrificação, esse processo em que cidades tradicionais vão sendo transformadas por interesses de mercado, turismo e modernização, também chegou em Chipilo. Para alguns, isso representa crescimento, já para outros é um sinal de alerta. E aí, entra uma pergunta delicada. Como manter viva uma cultura tão específica, num país tão grande, diverso e em constante transformação? A resposta para essa pergunta, ninguém sabe. Mas se tem uma coisa que a história dessa cidade já mostrou, é que resistência é parte do DNA local. Por mais de 140 anos, o povo de Chipilo segurou sua língua, sua comida, seus costumes. Criou uma bolha cultural dentro do México, sem se isolar do mundo, mas sem se deixar engolir por ele. Hoje, a batalha talvez não seja mais com armas, é com escolhas, com o que se ensina aos filhos, com o que se valoriza no dia a dia. E nesse ponto, o futuro de Chipilo vai depender menos do que os colonos trouxeram do passado, e mais do que os descendentes vão escolher carregar daqui para frente. E aí, você já tinha ouvido falar desse lugar? Conta pra gente aí nos comentários o que mais te surpreendeu nesse vídeo. Se curtiu o conteúdo, deixa seu like, compartilha e, claro, não esquece de ativar a nova função do Hyper. Isso ajuda o canal a ganhar visibilidade e continuar trazendo essas viagens inacreditáveis pelo nosso belo mundo. A gente se vê na próxima!